saiu na Folha de São Paulo, vejam só. Olha o regime como está recrudescendo aqui. Decisões nos Estados Unidos desanimam o governo Lula sobre extradição de Alan dos Santos. A Suprema Corte no país tem dado decisões com base em conceito... Olha isso, cara, como a folha nojenta, né? Meu Deus do céu, me dá uma azia esse negócio. Em conceito alargado de liberdade de expressão. Ou seja, não é no conceito, é no conceito alargado. Então, o nosso é exato. Alguma coisa está errada. E aí, esses caras são tão calhordas, mas são tão calhordas que eles colocam o seguinte aqui no começo da matéria. Os casos relacionados aos temas da liberdade de expressão desanimaram ainda mais o Ministério da Justiça. Ou seja, o julgamento e a defesa da liberdade de expressão nos Estados Unidos desanimaram o Ministério da Justiça, aqui na figura do Flávio Dino, no objetivo de extraditar o Alan dos Santos, que eles chamam de influenciador bolsonarista, que está no país desde 2020. O Alan, ele está sendo caçado pelo TSE e pelo Supremo Tribunal Federal. No caso, pelo Supremo, desculpa. A troco de nada. Crime de opinião. Crime de opinião. Ninguém sabe qual que é o crime do Alan dos Santos. Tá difícil, Adrilho e Jorge. Eu tive algumas conversas com o Alan dos Santos, né, pontualmente. Você vê que é uma pessoa que a vida familiar dele está destruída, né? Dificuldade econômica, quer dizer, o cara, ele derrubou o Terça Livre, que era um canal que crescia muito rapidamente aqui no Brasil, numa canetada. Quer dizer, o Adrilho estava falando de normalizar. As pessoas que não normalizam isso e que lutam, elas estão correndo que riscos hoje no Brasil, Adriles? De ser censurado, de ser preso, de ser calado, mas as pessoas que normalizam isso correm não só o risco, mas já têm a sua consciência completamente tolhida. Por quê? Porque o Estado é uma ficção para melhorar a vida das pessoas, já falei isso algumas vezes. Quando ela se torna um estorvo na vida das pessoas, essas pessoas, e quantas pessoas são no Brasil? São 220 milhões. São pelo menos 60 milhões que tiveram uma consciência de votar contra esse estado de arbitrariedade e ditadura que a gente vive. Então, o que são uma junta de juízes togados, uma junta de ministros togados, de injustiças perpetradas e perseguições e censuras e prisões arbitrárias diante de 60 milhões, de dezenas, centenas de milhões de brasileiros? Nada. Só que aí, quando você fica tolhido pelo medo, você deixa que o medo te domine e, eventualmente, a ditadura te domine. É isso que o ditador quer. É isso que fizeram em Cuba e estão fazendo até hoje há 60 anos. É isso que estão fazendo na Venezuela há 30 anos. Todo ano as pessoas, aonde vamos parar? Já pararam. Naqueles países, já pararam numa ditadura. No Brasil, a gente está parado no começo de uma ditadura. E aí você tem o medo e você tem a anuência à ditadura. A gente falou da classe artística, agora tem da grande mídia. O que é exatamente um conceito alargado de liberdade? É o conceito de liberdade que falta aqui. Aqui não é um conceito estreito de liberdade. Aqui é um conceito alargado de ditadura, de perseguição, de censura. A gente vê paulatinamente, dia após dia, um princípio de ministério da censura e perseguição. Você cria censura para um vocalista que coloca um adereço nazista para fazer um personagem nazista para criticar o nazismo e ele é chamado de nazista. Você cria um crime de racismo. A gente tem que defender. Você cria um crime de racismo num deputado que falou que uma população com QI baixo é mais propensa a ser manipulada e cair numa ditadura. Qual que é o caráter ético? Nenhum. Ou seja, é uma burrice, mas uma burrice espertamente articulada para achar qualquer crime em qualquer discurso, em qualquer ação, em qualquer oposição. É aquilo que o ministro do Stalin falou. Me encontre o homem que eu acho crime. Isso, assim, é flagrantemente exposto. E isso iniciou-se com o Alan dos Santos. Por quê? Quando o Alan dos Santos fazia aquelas basófias, eu sempre achei ele incisivo, agressivo, até um pouco leviano, mas a leviandade, a agressividade, a incisividade não podem ser e nunca serão crimes numa democracia normal.
Porque a liberdade de expressão se presta exatamente a isso. Aquela sóbria, que você possa fazer, inclusive, como disse o Alexandre de Moraes, uma crítica agressiva. Mas aí quando o Alan dos Santos começou a ser perseguido, todo mundo falou, não, mas também ele é muito agressivo, é muito incisivo, ele é muito grosseiro. Também não podia falar assim. Pode falar o que você quiser numa democracia. Tanto é assim que lá nos Estados Unidos, quando as autoridades brasileiras foram atrás do Alan dos Santos, falaram, opa, aqui não. Aqui tem liberdade. Aqui tem democracia. Esse caso, deixa eu só terminar, Marco Antônio, isso é muito importante que eu vou falar. Esse caso do Alan dos Santos, essa recusa ostensiva das autoridades americanas de entregar a cabeça do Alan dos Santos, como entregaram a cabeça do Daniel Silveira aqui, o Congresso Nacional, é muito elucidativo da diferença de uma democracia. E isso expõe as vísceras de uma ditadura nefasta, canalha, autoritária, perpetrada pelo governo em conluio com o judiciário. Democracia, liberdade tem nos Estados Unidos. Aqui não. Você perseguir alguém lá por crime de opinião é patético, é ridículo, é nefasto. Aqui virou senso comum.